Em algum momento, algumas das boas práticas nas escolas foram se perdendo e dando espaço para a tecnologia. Há 50 anos, havia, de forma geral, 4 estágios de formação que começavam com o pré-escolar, para crianças entre 5 e 7 anos. O primeiro grau, formado por 8 séries. O segundo grau, que era o ensino médio de hoje. E o terceiro grau, que era a formação de ensino superior. Foi na década de 70 também que o ensino profissionalizante ganhou grande importância na vida de um jovem, e quem concluía uma formação de segundo grau profissionalizante teria com certeza um grande êxito em sua carreira profissional. Mas as coisas mudaram muito, e hoje é preciso muito mais que isso. Você verá a seguir como era estudar há 50 anos na década de 70. O método de ensino. Nos anos 70, o método de ensino mais utilizado foi o fônico, que explorava os sons, dando ênfase a fonemas. A década iniciou com as escolas ainda alfabetizando seus alunos a partir da cartilha Caminho Suave. Criada em 1948 pela educadora Branca Alves de Lima, a Caminho Suave é considerada o best-seller da alfabetização brasileira, onde se estima que mais de 48 milhões de brasileiros tenham aprendido a ler seguindo as frases simples da cartilha. A Caminho Suave usava a técnica denominada alfabetização por imagem e ainda desperta memórias afetivas de muitos adultos, como a lembrança de um método eficiente para ensinar a ler. Mesmo já em final de uso nas escolas públicas, boa parte dos brasileiros alfabetizados na década de 70 usaram a Caminho Suave como seu primeiro livro. O método proposto por Branca Alves de Lima associava imagens e letras visando facilitar o aprendizado. A letra A era escrita no corpo de uma abelha, o B na barriga de um bebê e o V compunha os chifres de uma vaca. Assim, a cartilha Caminho Suave tornou-se conhecida como um método de alfabetização pela imagem. Os uniformes padrões. Nos anos 70, enquanto os jovens, ávidos por liberdade, protestavam contra o uso dos uniformes, a ditadura militar encarregava-se de vistoriar até mesmo as confecções que produziam estes trajes, a fim de se certificar de que as peças estavam sendo fabricadas como determinava o governo. Em contrapartida, apesar da opressão, algumas inovações foram implantadas. Os uniformes foram ganhando mais leveza, com saias de tecido leve e acima do joelho e bermudas curtas para os meninos. Nas aulas de educação física, os shorts eram ainda mais curtos e as camisetas eram baby look, melhorando a mobilidade dos alunos. No início, porém, as mudanças não foram bem aceitas por todos os estados do país, sobretudo nas escolas estaduais que passaram quase toda a década exigindo o uniforme padrão. Nas primeiras séries, as meninas usavam camisa branca com botões, o brasão da escola e saia até o joelho. Os meninos usavam a mesma camisa e bermuda ou calça, dependendo da série. Todos precisavam usar meias brancas longas e sapatos ou tênis pretos padrão. As camisas de malha, tênis coloridos e os uniformes unissex só chegaram mesmo nos anos 80. A hora do recreio. Sem internet e sem celular, a hora do recreio em uma escola dos anos 70 era o momento de conversar, comer alguma coisa, brincar e ver revistas. Todo mundo tinha um amigo ou grupo de amigos com quem se passava o recreio, e eles faziam tudo juntos naqueles poucos minutos de descanso. Como a conversa paralela era absolutamente proibida em sala de aula, o recreio era o momento de soltar a língua. Os menores brincavam, meninas pulavam corda e meninos trocavam figurinhas ou jogavam bolinhas de gude, por exemplo. Os adolescentes viam revistas, conversavam e paqueravam só de longe, pois namorico na escola era algo inaceitável. O tempo de intervalo durava em média 20 minutos, e o simples toque do sinal sonoro já era a ordem para todos fazerem uma fila e aguardarem o professor vir buscar a turma. Todos obedeciam a essa regra, não importando a idade. O hino nacional. Há 50 anos, toda a escola precisava ter um momento cívico, onde os estudantes eram orientados e incentivados a conhecer e cantar a letra correta do hino nacional brasileiro. Isso era lei, já que na década de 70 vivíamos um regime militar e o incentivo ao patriotismo e o respeito pela nossa bandeira eram ensinados na escola. Geralmente, antes do início das aulas, todos os alunos se reuniam no pátio da escola para cantar o hino nacional brasileiro, enquanto um aluno escolhido, geralmente aquele de comportamento adequado e boas notas, ficava responsável por hastear a bandeira do Brasil.
Durante esse momento, todos os outros, inclusive os professores, se mantinham em posição de respeito com a mão direita no peito, cantando o hino. Todos sabiam cantar e entendiam o respeito necessário naquele momento. O material escolar. Há 50 anos, as escolas particulares não eram muito comuns no Brasil. Por isso, tendo dinheiro ou não, todos estudavam em escolas públicas. Os alunos mais carentes recebiam material escolar do governo. Os cadernos deste tipo eram muito usados nas escolas públicas. Eles eram oferecidos com capa temática voltada ao ensino, e na contracapa sempre havia a letra do hino nacional. Os estojos de madeira eram comuns e as mochilas eram chamadas de pasta, e pareciam uma pequena mala de viagem que podia ser carregada nas costas ou pela alça. As lancheiras também eram comuns nessa época. Mesmo com as escolas oferecendo merenda, muitos alunos levavam o próprio lanche em lancheiras, chamadas na época de merendeiras. Também era necessário ter entre o material escolar uma tabuada. Esse sim era um material essencial, pois nenhum aluno poderia ingressar na quinta série sabê-la por inteiro. Por essa razão, muitos professores faziam arguições orais quase diariamente com todos os alunos. Por isso, todo aluno certamente carregava uma tabuada até que a soubesse completamente de cabeça. As lapiseiras eram consideradas material de gente rica e só se popularizaram na década seguinte. Todo mundo usava mesmo era lápis comum, que podia vir com a tabuada impressa, mas esses eram proibidos nos dias de prova, já que era obrigatório saber a tabuada de cabeça já na terceira série. As canetas esferográficas já haviam sido criadas na década de 60, mas se tornaram populares nas escolas somente nos anos 70, quando os alunos do ginásio passaram a usá-las em substituição às canetas de tinteiro. Há 50 anos, ao fazer um trabalho escolar, a única opção era pesquisar na biblioteca ou nas enciclopédias. A professora passava um tema, e quem não tinha enciclopédia em casa precisava ir à biblioteca para copiar todas as informações necessárias. Muitos trabalhos eram longos e exigiam várias visitas à biblioteca para realizar a pesquisa. Os trabalhos eram feitos em folhas de papel ao maço e copiados à mão. Na capa, sempre decorada com lápis coloridos, constavam o título do trabalho e os dados do aluno. Os cadernos de caligrafia ainda eram usados e exigidos em todas as escolas. Nos anos 70, todos deveriam aprender a escrever com caligrafia correta e bem feita. Em algumas escolas, a avaliação do aluno também incluía saber escrever as letras do alfabeto corretamente, conforme as regras. Assim, como forma de treino, os cadernos de caligrafia faziam parte do material escolar das primeiras séries. Os materiais da escola. As carteiras de madeira foram usadas até o final dos anos 90 em muitas escolas. Nos anos 70, só existiam carteiras desse tipo, podendo ser individuais ou para dupla. Eram pesadas, feitas de madeira maciça, e dificilmente uma criança de 10 anos conseguiria tirá-las do lugar. O quadro de giz, que ainda pode ser visto em algumas escolas, era o único meio de passar a matéria para os alunos. Não havia gizes coloridos, e os apagadores, em sua maioria, eram feitos de estopa ou feltro. O sonho de consumo de muitos professores na década de 70 era o mimeógrafo, um aparelho manual que fez história e contribuiu para facilitar a vida tanto na elaboração de provas quanto na divulgação de jornais estudantis. Considerado o avô da impressora, o mimeógrafo era um aparelho que reproduzia cópias a um baixo custo por meio de um método simples e caseiro, usando estêncil e álcool para transferir as escritas para a folha. Quem estudou nessa época sabe que o cheiro de álcool nas folhas exalava sala dentro, um cheiro que até hoje está marcado na memória. No ano de 1971, estabeleceu-se a nova educação no Brasil, em que toda instituição escolar teria que preocupar-se com a moralidade e o civismo da sociedade. Para isto, o governo militar vigiava previamente os conteúdos, com o intuito de definir quais disciplinas as escolas deveriam abordar. Há 50 anos, as turmas da 1ª à 8ª série estudavam uma matéria chamada Comunicação e Expressão. Essa disciplina era essencialmente o que hoje chamamos de língua portuguesa. Dentro dessa matéria, ensinava-se oratória, pois se acreditava que uma pessoa bem educada precisava saber falar corretamente. OSPB, a Organização Social e Política Brasileira,
se encarregava de ensinar os estudantes o sistema político do nosso país, a Constituição e os deveres do cidadão brasileiro. Instituída em 1962, a disciplina foi retirada do currículo em 1993. Seu objetivo era formar cidadãos conscientes e bem informados sobre as estruturas políticas e sociais do Brasil. Educação moral e cívica. Muito similar à OSPB, mas voltada para estudantes dos primeiros anos do ensino fundamental, esta disciplina tratava dos deveres cívicos das crianças. Foi instituída em 1940 e abolida juntamente com a OSPB em 1993. A matéria visava incutir nos jovens valores como respeito, responsabilidade e ética. Economia doméstica. Implantada em 1906 e ativa até meados dos anos 70, a economia doméstica esteve na grade curricular de muitas escolas, principalmente nos internatos femininos. A intenção era preparar meninas para a vida doméstica, para serem boas esposas e boas mães. O vestibular. Foi há 50 anos que aconteceram grandes mudanças no ensino superior, então chamado de terceiro grau. No início da década, as provas para ingressar nas universidades federais do país aconteciam no mesmo dia. Como consequência, o aluno não podia concorrer a vagas em mais de uma instituição de ensino. A concorrência era tanta que os exames passaram a ser realizados em grandes espaços, como as arquibancadas de estádios de futebol. Lá pela metade da década, foi criada a Comissão Nacional do Vestibular Unificado, visando organizar o sistema de admissão em todo o país. Assim, as provas passaram a ser realizadas em dias distintos e compostas apenas por conhecimentos vistos durante o período escolar. Nessa época, surgiram também os vestibulares integrados, provas que poderiam ser utilizadas para o ingresso em mais de um curso ou instituição, desde que essas firmassem a parceria. Será que esquecemos algum detalhe sobre a escola dos anos 70? Deixe nos comentários o que você lembra e que não colocamos nesse vídeo. E se você gostou de conhecer ou de relembrar como era estudar há 50 anos, deixe seu like e se inscreva para não perder outros vídeos como esse.